Olá, meus amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus pela grandeza do Senhor, nosso Deus, em nossas vidas. Aleluia. Meus amados irmãos, quem vos fala é o pastor João Carlos, querendo trazer aqui uma transmissão e transmitir para você a palavra de Deus. Não sou um pregador assim, como muitos gostam de sacudir a igreja. Aleluia, porque quem sacode é o Espírito Santo. Mas quero deixar nessa hora aqui para todos vocês um livro de Atos, capítulo de número 1, muito conhecido dos irmãos, que diz assim no versículo de número 4: E estando ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai. De mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois destes dias. Aqueles, pois, que se ouviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo e o reino de Israel? E disse: Não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins desta terra. Glória ao nome de Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu agradeço a Deus por esta grande oportunidade que Ele tem me concedido para poder transmitir e trazer uma mensagem para todos os irmãos que nos escuta, que nos ouve através das redes sociais. O que a Bíblia ela ensina sobre falar em línguas? E é muito complicado nós falarmos hoje nas igrejas sobre línguas estranhas, né? Sabemos muito bem, meus amados irmãos e amigos, que não é fácil pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos mandado a pregar. Aleluia. Mas como somos profetas, escolhidos por Deus, pregamos aquilo que Deus o determina pregar. Aleluia. Porque nós, como somos pregadores, nós não pregamos, nós não esperamos aplausos de ninguém. Aleluia. Nem aceitação de todos. Aleluia. Aí falamos sobre o que a Bíblia ensina sobre falar em línguas. Aleluia. Falar em línguas, irmão, era uma capacidade milagrosa que alguns dos cristãos da época dos apóstolos tinham. Você veja aí no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e versículo de número 46, 10 e 46 de Atos dos Apóstolos, veja o que a palavra do Senhor ela tem falado para nós, o que ela fala para nossa vida. Glória ao nome de Jesus. 10, 46 de Atos. Vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, irmão. Quero que os irmãos entendam o que a palavra do Senhor diz. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ouviu falar em línguas e magnificar a Deus. Essas habilidades lhe permitiam falar um idioma, mesmo que eles não tivessem aprendido
aquele idioma. Quando eles falavam em línguas, qualquer pessoa que conhecesse aquela língua, os entendiam facilmente. Conforme diz o livro de Atos, capítulo 2, versículo 4, ao versículo de número 8, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, ao versículo de número 8. Nós não vamos ler assim porque se torna muito extenso para nós, né? Mas diz pelo menos alguns versículos para os irmãos. Glória ao nome de Jesus. Que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviu falar na sua própria língua. E todos pensavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Aleluia, né, irmão? Quer ver, essa festa judaica que houve, que é conhecida como a festa do Pentecoste, nós vamos falar sobre isso. Você vê que havia várias nações ali, naquela grande festa anualmente que aconteciam, né? Depois do 40 dias que Jesus passou aqui, depois da sua morte, quando ele ressuscitou, 40 dias, quer dizer, 40º dia, no 50º dia, o Espírito Santo desce, que foi era depois de 10 dias que Jesus subiu ao céu. E a promessa é chegada. Então ele é batizado com o Espírito Santo. Então o Senhor, ele trouxe este dom para os apóstolos que estavam ali, né, irmão? Glória ao nome de Jesus. E ali falavam segundo as línguas daquelas pessoas que estavam ali naquela festividade de Pentecoste, né? Por isso que é falado hoje a festa do Pentecoste, né? Glória ao nome de Jesus. Aí você vai lá ver que assim ele falava em línguas e eram uns dons espirituais. Eram dons do Espírito Santo que Deus deu para alguns cristãos na época dos apóstolos. Se você for lá para o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 4, você pode anotar aí, o livro de Hebreus, capítulo 2 e versículo 4, você vai ver como é importante, interessante a palavra do Senhor Jesus Cristo, que diz assim, 2 e 4, aleluia. E testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Aí você vê também em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e o 30. Você vê, observa, meus amados e queridos irmãos, os dons de falar em língua. Quando e como começou o dom de falar em línguas? Qual era o objetivo de se falar em línguas? Será que esse dom continuaria para sempre? Quando acabou o dom de falar de línguas? Será que hoje algumas pessoas podem falar em línguas? Como realmente podemos identificar os verdadeiros cristãos? Aleluia! São temas, são uma coisa que nós devemos abordar nos dias de hoje, como as igrejas, me permita me falar desta forma, que as igrejas hoje em dia querem muitas facilidades, muitos estão sendo enganados dentro da igreja por causa das línguas estranhas. Há mais línguas do que palavra. Não estou querendo tocar, irmão, quem fala em línguas estranhas, porque eu falo em línguas estranhas. Aleluia! Aí nós vemos quando e como começou o dom de falar em línguas. A primeira vez que esse milagre aconteceu, queridos irmãos, foi na manhã da festividade judaica de Pentecoste, no ano 33, cerca de 120 discípulos de Jesus estavam reunidos, quando todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Atos capítulo 1, versículo 15 e capítulo 2, versículo 1 ao 4. Quer dizer, um grande número de pessoas de muitas nações se reuniu
e cada um ouvia os seus discípulos falar no seu próprio idioma. Veja bem que interessante, como nós lemos aqui no capítulo 2 de Atos, versículo 5 e versículo 6, né? Atos 2, 5 e 6, que diz: em Jerusalém estavam os habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Cada um ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. Quer dizer, como é que esses pessoal que são judeus, não tem estudo, não tem letra, são simples pescadores e outros foram cobradores de esporte e estão falando no nosso idioma? Como é que pode? Os queridos e amados irmãos, falar em línguas estranhas, falar sobre este tema que nós trouxe aqui abordar para todos, né? Não é fácil. Qual era o objetivo de falar em língua, irmão? Tinha algum objetivo? Aleluia. Qual era o objetivo de se falar em línguas estranhas? Havia algum objetivo? Deixa claro que os cristãos, amados, quero bem que vocês entendam que o povo que Deus tinha escolhido, no passado Deus já tinha usado os milagres para mostrar a prova do seu servo, que é para aprovar os seus servos, as pessoas que eram fiéis a Ele. Vocês lembram de um exemplo? Vamos dar um exemplo de... Lembra de Moisés? Moisés foi chamado por Deus, mas ele temeu em voltar para o Egito, e que ninguém ia acreditar nele. E Moisés disse: como eu farei? Deixa algum sinal para que o povo acredite que foi o Senhor quem me enviou. Se você for lá para o livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1 ao 9, e Êxodo mesmo no capítulo 29, versículo 31, ou número 17, versículo de número 10, nós vemos que da mesma forma o objetivo do dom em falar em línguas, irmão, era mostrar que Deus aprova aquele grupo de cristãos que tinham acabado de ser formado. O apóstolo Paulo escreveu: as línguas não servem de sinal para os crentes, mas para os descrentes. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. Veja bem, o apóstolo ele escreveu em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, que as línguas não servem de sinal para os crentes, mas para os descrentes. Foi por isso que Deus deixou esse sinal para os apóstolos, que era com os apóstolos o falar em línguas. Glória ao nome de Jesus. Serve como sinal. O que era o objetivo de falar em línguas? Era um sinal, como um sinal que Deus estava com os apóstolos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. E esse sinal é como eu disse a vocês, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, é para os descrentes, que as pessoas que não são evangélicos, né, irmão? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, não quero que ninguém me entenda mal. Você veja que habilitar os cristãos para dar um testemunho bem abrangente. Veja bem, aqueles que ouviram os seguidores de Cristo no dia de Pentecostes disseram: nós os ouvimos falar em nossas línguas sobre as coisas magnificadas de Deus. Atos 2 e 11. Portanto, outros objetivos importantes desse milagre era habilitar os cristãos para dar um testemunho cabal e fazer discípulos de pessoas de todas as nações, conforme a ordem de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 42, Mateus 28 e 19. Cerca de 3.000 pessoas, irmãos, 3.000 pessoas que viram o milagre e ouviram o testemunho que foi dado aos seus discípulos, aos seus idiomas, se tornaram discípulos naquele mesmo dia. Atos capítulo 2, versículo 41. Quer dizer, veja como Deus é tão sábio, irmão. E estavam todos os tipos de pessoas lá, de várias nações, de várias etnias, e falavam outros idiomas. Como é que eles iam entender os idiomas dos apóstolos, que eram judeus? Veja como Deus é tremendo.
Uns falavam italiano, outro alemão, outro americano, vamos, né? Aleluia, outro asiático, e assim sucessivamente. Porque Deus é justo. E naquele dia, naquele mesmo dia, conforme diz Atos capítulo 2, versículo 41, aceitaram Jesus naquele mesmo dia. Será que esse dom continuaria para sempre, irmão? Eita Jesus, isso agora é uma bênção, viu? Será que esse dom seria para sempre? Vamos lá. É muito difícil falar, mas nós, os dons, veja bem, os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, irmão, incluindo o dom de falar em línguas, eram algo temporário. A Bíblia prediz que haja dom de profecia será eliminado, que haja dom de línguas cessará. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Os dons de Espírito Santo, incluindo o dom de falar em línguas, eram algo temporário. A Bíblia prediz que haja dom de profecia será eliminado, que haja dom de línguas será ou cessará. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Aí você pergunta assim a mim: pastor, quando acabou o dom de falar em línguas? Você poderia me explicar? Amém, meu querido. Os dons de Espírito Santo, meu amigo, eram em geral passados outras pelos apóstolos. Pessoalmente, os apóstolos punham suas mãos sobre os outros cristãos e eles recebiam esses dons. Atos capítulo 8, versículo 18, 10, 44, 46. Aparentemente, aqueles que recebiam os dons do Espírito por meio dos apóstolos não podiam transferi-lo para outros. Atos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 7 e o próprio livro de Atos 14 e versículo 17. Uma comparação quando uma pessoa recebe sua carteira de motorista, né? Uma comparação. Isso não lhe dá a autoridade de emitir carteiras de motorista para outras pessoas. Aparentemente, o dom do Espírito, o dom de falar em línguas, acabou com a morte dos apóstolos e das pessoas que receberam dele esse dom. Será que hoje algumas pessoas podem falar em línguas? Vamos lá. Esse dom milagroso de falar em línguas acabou por volta do final do primeiro século. Assim, ninguém hoje podia dizer que tem o dom de falar em línguas por meio do poder de Deus. Como realmente podemos identificar os verdadeiros cristãos? Jesus disse que o sinal que realmente identifica os seus discípulos é o amor, do tipo que coloca os interesses dos outros em primeiro lugar. João capítulo 13, versículos 34 e 35. O apóstolo Paulo também ensinou que o amor, que seria o sinal permanente para identificar o verdadeiro cristão, né? Capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao versículo 8, Paulo disse que o Espírito de Deus produziria qualidade dos cristãos que são chamados de fruto do Espírito, e dessa qualidade o primeiro é o amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo de número 23. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Amados irmãos em Cristo Jesus, aleluia, eu vos trago essa mensagem aqui neste momento, não para jogar balde de água fria na cabeça de seu ninguém, mas para trazer a realidade. Pare e pense, analise. Hoje se falam mais línguas do que pregação na igreja. Se um culto não tiver uma língua estranha, a igreja não dá glória, a igreja não glorifica, a igreja se entristece, porque já está mal acostumado. Aleluia. Muitos crentes fracos, doentes dentro da igreja, conforme diz o livro de Paulo aos Coríntios. Existem muitos fracos e doentes dentro da igreja. Fraco espiritual, doente espiritual. Glória ao nome de Jesus. Aleluia, porque não se tem mais um ensinamento dentro das igrejas, né? Entre aspas, né, irmão? Não quero literalizar. Mas hoje em dia os cultos de doutrinas, o culto de ensinamento das igrejas foram tirados, banidos.
Hoje é mais culto de marcha, hoje é mais culto disso, culto daquilo, né? Deus, irmão, eu quero dizer para todos vocês, Deus, Ele não precisa da tua ajuda para manifestar o poder dele, não. Para o poder dele ser manifestado na minha e na tua vida, é necessário vida íntegra com Deus, vida inteiramente com Deus, ter vida com o Senhor. Aí o poder de Deus desce na tua vida e desce poder na igreja. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Espero que essa mensagem não tenha te aborrecido. Espero que essa mensagem venha te refletir e faça a sua igreja refletir. Comente, participa, dá o seu joinha aí se gostou, ou um joinha que não gostou.